O caminho para a espiritualidade se desdobra no silêncio introspectivo, na busca incansável do que está além do véu do cotidiano. Ser uma pessoa espiritual não é um destino, mas uma jornada, uma exploração perpétua da alma e do cosmos ao nosso redor. É um chamado a desvendar os mistérios da existência, a encontrar um sentido mais profundo no fluxo da vida. O primeiro passo para a espiritualidade é, muitas vezes, um despertar, uma percepção de que há mais na vida do que a realização de desejos materiais e temporais. Esse despertar pode ser suave como uma brisa ou tumultuado como uma tempestade, mas é sempre revelador. A introspecção é o espelho da alma, refletindo nossas verdades interiores. Ao olharmos para dentro, começamos a entender nossas sombras e luzes, nossos medos e anseios. É um ato de coragem para enfrentar o que somos e o que podemos ser. Aceitar a vida como ela vem, com suas tempestades e calmarias, faz parte do caminho espiritual. A aceitação não é resignação, mas uma profunda compreensão da transitoriedade da vida. Fluidez é a capacidade de se mover com a corrente da vida, não contra ela. A natureza é o livro aberto do divino, cada folha, cada amanhecer, é uma poesia do cosmos. Ao mergulhar na natureza, pode-se sentir a conexão intrínseca com tudo o que existe. A compaixão é a linguagem da alma, uma ressonância de amor e compreensão que nos une no tecido da existência. Praticar a compaixão é ver os outros não como outros, mas como extensões de si mesmo. A meditação é o bálsamo do espírito inquieto, uma porta para o silêncio interior onde os sussurros do universo podem ser ouvidos. Mindfulness é a prática de viver o presente, de estar plenamente consciente em cada momento. A espiritualidade é uma exploração sem fim, uma abertura para o mistério e a maravilha da existência. Cada dia é uma oportunidade de aprender, de crescer, de amar e de ser. Ser uma pessoa espiritual é uma jornada de amor, de descoberta, de voltar para casa para quem somos em essência. É um caminho que se percorre com o coração aberto, a mente inquieta e o espírito livre. De uma perspectiva científica, o conceito de espiritualidade pode ser explorado através de várias lentes, incluindo psicologia, neurociência e até física quântica. A intersecção entre ciência e espiritualidade não é nova e tem fascinado mentes curiosas ao longo dos séculos. Aqui está uma exploração científica de como embarcar em uma jornada espiritual. A neurociência revelou que certas práticas espirituais, como meditação e oração, podem ter um impacto positivo no cérebro. Essas práticas podem alterar a estrutura e a função do cérebro, facilitando estados de calma, clareza e compaixão. A física quântica sugere uma interconexão fundamental entre todas as coisas em um nível subatômico. Essa interconexão pode ser uma base científica para o senso de unidade e conexão de que muitas tradições espirituais falam. A psicologia positiva estuda as condições e os processos que contribuem para o florescimento ou funcionamento ótimo das pessoas. Praticar a gratidão, a compaixão e a atenção plena, pilares de muitas tradições espirituais, estão associados ao bem-estar psicológico. A espiritualidade pode influenciar nossa expressão genética através da epigenética. As práticas espirituais podem induzir mudanças epigenéticas que promovam saúde e bem-estar. A espiritualidade pode ser uma fonte de resiliência, ajudando as pessoas a navegar pelos desafios da vida com uma perspectiva equilibrada e centrada. A ciência começou a explorar estados alterados de consciência induzidos por práticas espirituais ou substâncias enteogênicas. Essas experiências podem fornecer insights profundos sobre a natureza da realidade e nosso lugar dentro dela. Ciência e espiritualidade compartilham uma base comum na observação consciente. Ao cultivar uma mente curiosa e um coração aberto, podemos explorar o mistério da existência a partir de uma perspectiva empírica informada. Mas ciência e espiritualidade podem parecer polos à parte na busca da verdade. Eles podem realmente complementar e enriquecer uns aos outros na jornada em direção a uma compreensão profunda de nossa existência e do intrincado cosmos em que residimos. No âmbito da psicologia social, a espiritualidade é uma dimensão que pode ser explorada em termos de como os indivíduos se relacionam com seu ambiente social e como crenças e práticas espirituais podem influenciar as interações sociais e a coesão comunitária. A espiritualidade não é uma ilha isolada, mas é formada e nutrida no tecido da interação social. As crenças e práticas espirituais são, em muitos casos, uma construção social que é transmitida e refinada através de gerações. A espiritualidade pode ser um elemento importante da identidade individual e global. Pode proporcionar um sentimento de pertença e conexão com uma comunidade de crentes ou praticantes.
As normas sociais e culturais podem influenciar a forma como a espiritualidade é expressa e vivida. Nesse sentido, a conformidade às normas do grupo pode desempenhar um papel na forma como as crenças espirituais são estruturadas e praticadas. Muitas tradições espirituais enfatizam valores como altruísmo, compaixão e serviço ao próximo. Essas práticas podem promover comportamentos pró-sociais e contribuir para a coesão social e o bem-estar da comunidade. Líderes espirituais e autoridades religiosas podem ter um impacto significativo na maneira como os indivíduos interpretam e praticam sua espiritualidade. A relação entre liderança espiritual e autoridade pode ser complexa e ter profundas implicações para a dinâmica social. A espiritualidade pode fornecer recursos psicossociais valiosos em momentos de crise ou dificuldade, oferecendo apoio emocional e senso de propósito e esperança. A exposição a diferentes tradições espirituais e religiosas pode promover a empatia e a tolerância em relação à diversidade de crenças e práticas, enriquecendo a compreensão mútua e a harmonia social. A reflexão sobre crenças e práticas espirituais em um contexto social pode favorecer o crescimento pessoal e a maturidade emocional, permitindo que os indivíduos explorem e definam seu próprio caminho espiritual em relação aos outros. A espiritualidade, vista através das lentes da psicologia social, está entrelaçada com a nossa natureza social, refletindo e sendo refletida pelas complexidades das interações humanas e da estrutura social em que estamos imersos. Do ponto de vista do filósofo, a espiritualidade se confunde com as preocupações fundamentais do ser humano, oferecendo terreno fértil para a exploração da existência, da consciência e da transcendência. Aqui estão algumas reflexões sobre a espiritualidade no contexto filosófico. A espiritualidade pode ser vista como um anseio humano pelo absoluto, por uma compreensão que transcende o âmbito do imediato e do material. É um convite a explorar o inexplorado, a buscar respostas para as eternas questões da vida e da existência. A espiritualidade pode ser um caminho para a descoberta do eu autêntico, para além das máscaras sociais e construções egóicas. É um chamado a viver autenticamente, com uma conexão profunda com nossa verdadeira essência. Muitas tradições espirituais propõem a transcendência do dualismo inerente ao humano, buscando um estado de unidade e não dualidade que ultrapasse as distinções de si e do outro, do bem e do mal, do prazer e da dor. A espiritualidade pode ser uma resposta filosófica à consciência de nossa finitude, oferecendo perspectivas sobre a eternidade, a reencarnação ou a vida após a morte. Na espiritualidade há um diálogo constante entre o ser e o devir, entre a aceitação do que é e a transformação para o que poderia ser. A humildade, entendida como o reconhecimento da nossa pequenez diante do imenso e do desconhecido, pode ser uma virtude central no caminho espiritual, permitindo uma abertura ao mistério da existência. A espiritualidade pode ser cultivada tanto na quietude contemplativa quanto na ação consciente, encontrando um equilíbrio entre o interior e o exterior, entre o silêncio e a fala, entre a solidão e a comunidade. A espiritualidade oferece um terreno para explorar a tensão entre liberdade e destino, entre autodeterminação e entrega a uma ordem ou propósito maior. A espiritualidade pode ser um convite a cultivar a admiração e o assombro diante da beleza e do mistério da existência, promovendo um profundo apreço pela vida em todas as suas manifestações. A espiritualidade, na reflexão filosófica, torna-se um espaço de questionamento e admiração, onde as certezas podem se dissolver para dar origem a uma abertura para o desconhecido e o inexplorado, convidando-nos a uma viagem ao mesmo tempo introspectiva e expansiva em direção ao horizonte do possível. O fanatismo espiritual é uma inclinação extrema para uma crença ou prática religiosa ou espiritual, e pode ter várias implicações negativas para o indivíduo e a sociedade em geral. Aqui estão algumas considerações sobre o assunto. Intolerância. O fanatismo espiritual pode levar à intolerância para com aqueles que têm crenças ou práticas religiosas diferentes. Isso pode se manifestar em discriminação, hostilidade ou mesmo violência contra os outros. Pensamento rígido. O fanatismo pode resultar em pensamento rígido e falta de abertura a novas ideias ou perspectivas. Isso pode ser prejudicial em muitos aspectos da vida, incluindo relacionamentos pessoais, tomada de decisões e resolução de problemas. Manipulação e controle. Em casos extremos, líderes religiosos ou espirituais podem se aproveitar do fervor de seguidores fanáticos para manipulá-los ou controlá-los. Isso pode resultar em exploração financeira, emocional ou até física. Os indivíduos podem se isolar dos amigos, da família e da sociedade em geral por causa de suas crenças extremas.
Esse isolamento pode ter um impacto negativo na saúde mental e emocional de uma pessoa. Algumas pessoas podem negligenciar seu bem-estar físico, emocional ou financeiro em busca de objetivos espirituais. É importante educar-se sobre uma variedade de perspectivas religiosas e espirituais, a fim de desenvolver uma compreensão mais matizada e evitar a intolerância. Manter um diálogo aberto e respeitoso com pessoas de diferentes religiões pode ajudar a evitar a intolerância e promover a tolerância e a compreensão. A autorreflexão regular sobre suas crenças e práticas pode ajudar a identificar e evitar a intolerância. Manter uma rede de apoio social diversificada pode ajudar a fornecer uma variedade de perspectivas e evitar o isolamento. Conhecer os sinais de intolerância e ser informado sobre seus perigos pode ajudar a evitar cair em padrões fanáticos de pensamento e comportamento. É crucial que os indivíduos e as comunidades estejam cientes dos riscos associados ao fanatismo espiritual e trabalhem ativamente para promover a tolerância, a compreensão e o respeito mútuo.